Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Eu sou Alex Pereira e serei seu host por hoje. Aqui vamos explorar o mundo do CX, trazendo cases inspiradores e conhecendo um pouco mais sobre alguns dos maiores especialistas em experiência do cliente no Brasil. Esse podcast faz parte do CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que conecta empresas e pessoas a profissionais especialistas desse universo. Para encontrar o profissional é muito fácil. Utilize os filtros para encontrar o profissional por tema, por serviço ou por competência. Basta clicar em ver perfil, encontra as principais informações do seu especialista, preenche o formulário e se conecta com ele. Para se tornar parceiro também do CX Experts, para se tornar um especialista, no canto superior direito, clique em Ser Parceiro. Se você quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o site cxexperts.com.br. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um CX Experts Podcast. É uma iniciativa da Solux e que busca conectar os profissionais especialistas em experiência do cliente às empresas que buscam mentoria, consultoria e algum outro tipo de especialista para ajudar eles nessa jornada de melhoria de experiências, tá? Estou aqui hoje com Naomi Tatekawa, consultora especialista em experiência do cliente, que vai contar um pouco da sua trajetória, está aqui comigo, sua trajetória, sua carreira e também uma percepção dela, né, uma leitura que ela faz com toda a bagagem que ela traz aí de mercado, tá? Minha convidada especial de hoje. Obrigado, Naomi, obrigado por estar presente aqui com a gente, por ter aceitado bater esse papo com a gente. Obrigada a você, Alex, pelo convite. Legal. Gente, estou com uma colinha aqui, tá? Então, Naomi, Customer Experience Consultant, sua trajetória profissional foi construída na área de Marketing Intelligence, principalmente nas áreas de Customer Experience e Consumer Insights, né? A gente vai falar um pouco disso. Atuando nos principais e mais renomados institutos de pesquisa de mercado. Trabalhou na Ipsos, trabalhou na GfK e com ampla experiência em diversas metodologias de pesquisa, tanto quantitativas quanto qualitativas. A gente pode falar mais disso também. Com aplicações em projetos para diferentes empresas de diversos segmentos do mercado, nacional e internacional. Hoje, na BASF, né, principalmente ali na marca Suvinil, é líder criadora do programa de embaixadores de CX, assim como o programa de VOC lá da Suvinil, tá? Então, Naomi, obrigado. Hoje você está como uma expert aqui no nosso podcast para a gente conhecer um pouco mais da Naomi, conhecer o seu histórico. Como que você veio parar nessa área de experiência do cliente, né? Conta um pouquinho ali sobre você. Conto sim. Eu acho que eu caí um tanto quanto de paraquedas nessa área de CX. Nem era CX quando eu entrei, até porque é um termo novo, né? Se a gente parar para pensar a experiência do cliente. Mas eu comecei de trás para frente. Eu comecei numa metodologia chamada Mystery Shopping, cliente misterioso, lá uns 12 anos atrás. E foi quando eu comecei a entender a importância de uma boa experiência para o cliente. Então, a gente sabia que tinha processos, a gente media esses processos através do cliente misterioso. Depois disso, eu fui para outras empresas. Eu comecei numa empresa americana fazendo isso, chamada Bear International. Depois eu fui para a GfK, foi quando realmente eu comecei a entender mais sobre as outras metodologias de CX. Na época era muito mais voltado a atendimento, quando a gente pensa em alguns anos atrás, uns 7 anos atrás. Não era muito comum a gente falar em CX como governança, como cultura. Era muito mais comum a gente falar em como que é o NPS do meu atendimento, como que é o First Call Resolution do meu atendimento. Era muito mais nesse sentido quando a gente falava em experiência do cliente. Mas foi nesse momento que eu comecei a ter mais contato com o NPS, com o CSAT, com essas outras métricas tão comuns. Aí, a partir disso, eu comecei a entender a importância e as empresas nos contratavam para fazer a experiência do cliente deles. Foi aí que eu caí nesse mundo. Então, você está falando ali você falou, mais na linha de cliente oculto, né? De mapeamento de jornada, para tentar, pelo prisma do cliente, simular um cliente para poder ler erros de jornada, atritos que o cliente poderia ter, né? E aí isso, você falou termo novo, e é realmente, né,
o CX hoje, que é o Customer Experience, ele é a junção de várias competências que antes eram executadas nas empresas e que hoje se encapsula isso como Customer Experience. Realmente, acho que juntou-se isso agora de uns anos para cá, com o nome de CX, mas é o que as empresas já faziam antigamente. Então, às vezes uma empresa contratava o instituto para fazer só o NPS, contratava só para fazer o CSAT, contratava só para fazer uma outra pesquisa. Então, de uns anos para cá, eu ouso dizer, uns 5 anos para cá, que veio esse nome CX com outras bagagens junto, com cultura, com tudo isso, mais essas metodologias. Mas é uma coisa que, se a gente parar para pensar, já é feito há muito tempo. Aqui, não só aqui, mas em todo local, em todo mundo, já é feito há muito tempo. A gente até traz, né, as eras, né? As eras, a gente prega muito isso, que a nossa proposta de valor hoje da Solux é que a gente está vivendo a era das experiências. Sim. E nessa era das experiências, a gente já passou pela era da informação, da manufatura, da indústria lá nos anos 60, né? E hoje a gente está na era da experiência. E muitas empresas já, por cultura, já sempre foi muito focada no cliente, só que agora essas competências estão juntas, Sim. né? Então a comunidade se formou, por meio até de uma CXPA que tem as 5 competências, né? A gente, inclusive, o site do CX Experts é modelado ali os filtros de busca com as 5 competências, né? De especialidade. E essas áreas se uniram, né? Então, as pesquisas na parte de Customer Understanding, Customer Insights, nessa parte de entendimento, um dos pilares lá Sim. da CXPA, né? E é isso um pouco que você traz, né? As empresas, muitas já ouviam o cliente, mas de uma forma diferente, Sim. né? De uma forma meio separada, eu diria, assim. Eles não faziam esse link, não tinha esse olhar de experiência. Acho que via muito mais com uma pesquisa, com uma métrica só. Não viam realmente com esse olhar mais profundo que hoje é preciso ter. Uhum. Legal. Na introdução, né, eu até comentei que a gente ia se aprofundar mais a essa ideia de pesquisa quali e pesquisa quanti, né? A gente sabe que, principalmente na indústria que você está hoje, né, mas indústria de modo geral, eles têm muitas pesquisas qualitativas, que são aqueles daqueles estudos aprofundados, uma vez por ano. Uma vez por ano vai lá e faz um estudo para ver a percepção, não é uma coisa recorrente, Sim. né? E a gente vê que é em contramão de alguns indicadores que pregam a ideia da recorrência, né? Para você ler esse cliente, essa percepção, meio que em tempo real, e não somente uma foto, Sim. uma vez por ano, né? Como é que você vê essa ideia de pesquisas quali e quanti? Eu acho que tem que ser um casamento, as duas. Eu acho que não funciona uma sem a outra. Essa é a verdade. Eu acho que a gente não consegue ter uma leitura de uma quanti sem a quali e numa quali sem a quanti. Uhum. Então, eu preciso ter, sim, os momentos específicos que eu vou ter que saber ler as transações do meu cliente, como eu tenho que ter um overview geral de um estudo que é mais robusto, mas eu também não acredito mais em estudos que demoram 6 meses para ficar pronto, em estudos que demoram 1 ano para ficar pronto. Acho que está muito ultrapassado esse sistema. Que se eu olhar para trás um estudo que demorou 6 meses para ficar pronto, já não é a fotografia que eu preciso ter mais, não faz mais sentido para o meu cliente, nem para a empresa também que se atua, né? Então, eu acho assim que a gente tem que fazer essa combinação. O que eu vi um estudo uma vez por ano está confrontando com o que eu estou pegando em alguns momentos da minha jornada? Porque tem que confrontar, tem que fazer sentido. Eu não posso ter dados tão diferentes um do outro, porque se eu tiver dados tão diferentes um do outro, alguma coisa tem errada no caminho. Então, acho que é preciso ter os dois, não dá para ter um sem ter o outro. Essa é a grande verdade hoje em dia. Acho que você fica muito míope só de ter um só. E muitas vezes a voz do cliente, ela vem por formas diferentes, mas Sim. continua sendo voz do cliente. Exatamente. Né? E tem que saber capturar a voz do cliente, não só em locais estruturados também. Voz do cliente é quando, de repente, a empresa tem um vendedor, o vendedor foi, escutou na loja alguma coisa. Anota, deixa isso anotado, faz um formulário meio que nem que não seja tão estruturado. Voz do cliente tem tantas maneiras de escutar, internet, redes sociais, tudo isso é voz do cliente. Acho que o mais importante de voz do cliente, que também acho que agora é um termo da moda, voz do cliente, né? VOC virou um termo da moda, é você saber conectar. É você saber que o meu cliente falou nas redes sociais A, mas também já tinha falado no NPS A, também já tinha falado no meu CSAT A. Porque aí sim eu tenho o poder de mudança do que realmente vai fazer influência para ele. Você consegue priorizar, né? Porque Sim. você está identificando uma recorrência naquela reclamação em múltiplos canais. Exatamente. Né? Que às vezes o seu próprio vendedor interno, o seu cliente interno já relatava. Exatamente. Né? É isso que é a grande magia e eu acho que é a grande sacada do VOC. Porque hoje se lê muito e se escuta muito sobre VOC.
que a gente tem que pegar VOC, pegar VOC, pegar VOC. Mas tá se cruzando esse VOC, que eu acho que é o mais importante, porque se não cruzar, não tem por que ficar pegando também. Se pegar por pegar, não tem sentido. Então, é o que você falou, é priorizar. Eu tô pegando para priorizar algumas ações e fazer bons investimentos. Até a Solux, ela trouxe agora, né, um produto de Employee Experience, né? A gente tinha já a CX Platform e a EX Platform, que é justamente para a marca conseguir, ou para a empresa conseguir se conectar com a voz do colaborador, que muitas vezes é um cliente interno. Exato. E às vezes muito dos atritos que você tem com o seu cliente externo já poderia ter sido identificado ali dentro de casa, né? Então, às vezes você tem um cliente interno, que é o colaborador, que já está relatando aquele problema, aquele atrito, aquela insatisfação que ele já sentia e que isso era refletido fora de casa, inclusive por ele. Exatamente, né? E não era escutado. E não era escutado. Sim. Né? Então, ambos fazem parte de uma mesma coleta de feedback, né? E a empresa precisa ter essa maturidade de saber também, escutar fora e dentro. Eu acho que você tendo essa sua fala, eu lembrei de um caso que teve muito recentemente, na onde que eu trabalho, que eu levei uns dados e fui conversar com uma área. Pessoal, o dado tá assim, assim, assado. Ele falou, tá, antes de eu tomar qualquer ação, eu tenho que saber se meu time está preparado para entregar o que você está querendo. E é através de um Employee Experience que você sabe disso. Então, acho que é esse casamento também que tem que ser feito. Legal. E aí você trouxe, né, que é uma combinação, né? Quali, quanti, você tem estudos pontuais que podem ser anuais, pesquisas relacionais e pesquisas transacionais, Sim. que é aquela recorrente, mês a mês, semana a semana, né? E hoje você vê essa... porque tem dado demais sem ação, né? Quando você coleta em muitos canais Sim. e tem muitos dados, mas você não consegue fazer a empresa aderir àquilo, ou por que ela tem aqueles dados e o que ela vai fazer com eles, também é um grande desafio, né? Sim. Acho que é um grande desafio fazer a pessoa, ou as pessoas envolvidas, sentarem e interpretarem aqueles dados. Hoje a gente tem um programa de VOC que ele está totalmente integrado e online também, então acho que é uma grande vantagem. É uma plataforma que está disponibilizada para alguns colaboradores. E na Subnil há um programa de embaixadores, na qual a gente se encontra uma vez por mês para debater esses resultados. Então, não são dados coletados por ser coletados. Pessoas que precisam escutar os dados, elas estão atuando nos dados. Acho que isso é o mais importante também quando a gente pensa em experiência do cliente. Não adianta eu coletar 5, 6, 7 mil amostras de qualquer tipo de pesquisa se eu não estou fazendo nada com aquilo. E eu acredito, assim, eu sou uma pessoa que sempre lê as abertas. Eu leio as abertas, mas tem 500. Eu vou parar um dia e vou ler, porque eu acho que é importante. Eu acho que, mas a inteligência artificial faz isso, mas não vai fazer tão bem como o olhar de quem tem que ler, sabe alguns detalhes. Então, vai ter um olhar diferente para aquilo. Então, acho que profissionais precisam ainda fazer isso. É aquela composição de hipóteses, né? Você parte de uma hipótese ou deixa os dados trazerem para você essa hipótese. Opa, tem uma tendência a Sim. isso. Será que realmente é isso? Aí você pega o que os dados estão apontando, né? Sim. Que você não enviesou os dados, você está usando os dados, que é o feedback de cliente, para poder pegar a sua hipótese. E aí você vai a campo, vai nas áreas para ver se essa hipótese ela tá fazendo sentido. Sim. Que às vezes você vai cruzar isso e vai ver que realmente é isso, né? Lá na prática, né? Exatamente. Acho que isso é legal também da gente, como especialista em CX, fazer, né? Levantar essas bolas e compartilhar para as outras áreas também cortarem com a gente. Legal, legal. Naomi, deixa eu voltar um pouco, dar alguns passinhos atrás para pegar sua jornada ali. Então, a gente está falando de uma Naomi que trabalhou em institutos renomados de pesquisa, com muita pesquisa ali que você já citou ali, de qualitativa, quantitativa, muito de consumer insights, né? Que você tem bastante experiência com isso também. Mas como que foi a sua próxima evolução ali? Você trabalhou naquela empresa de cliente oculto lá no início, a empresa americana. Sim. E GFK, Ipsos, e depois, para onde que você foi? Trabalhei em institutos durante alguns anos, né? Então, fiquei na GFK mais tempo do que eu fiquei na Ipsos. Depois, eu fiz uma breve passagem para uma startup também, que eu queria ver como que era trabalhar em startup. Eu queria ver como era mais rápido. Tecnologia, decidi tudo rápido, tudo isso. Mas chegou um momento da minha carreira que eu quis ver o outro lado. O que é ver o outro lado?
eu sempre fiz projetos. Então, a empresa me contratava para fazer projetos. E eu entregava o projeto feito. Mas eu não sabia o que acontecia da porta para dentro. E foi quando eu decidi na minha carreira, foi bem na época da pandemia que eu decidi, tá, eu quero ver de dentro da empresa, o que a pessoa faz com aqueles dados que eu dou. Foi quando eu decidi realmente fazer toda uma migração de carreira. Eu falei, agora eu quero ir pro lado do cliente. Aí foi quando eu comecei a procurar, eu acabei entrando na BASF, especificamente na Subnil, que foi aquele momento que eu pensei, agora eu vou criar o que um instituto me entregue, o projeto que o instituto me entregue, as dores que eu encontro, agora eu vou criar algo. E foi quando eu caí nessa parte da minha carreira que eu tô hoje. Mas aí lá eles não tinham um programa de Customer Experience montado, já tinha algumas iniciativas, mas você estruturou esse programa. Na Subnil, estruturei o programa. Não tinha, havia silos, algumas áreas faziam algumas coisinhas de experiência do cliente, mas era muito cilado ainda. Então, foi quando eu fui contratada para criar essa área de experiência do cliente na empresa. A empresa, durante alguns anos, ela foi focada muito só em NPS. Quando eu cheguei juntamente com um outro olhar, a gente pensou em outras métricas, porque eu já vinha com essa bagagem, com esse olhar de outras métricas, saber fazer questionários, tudo isso. E foi quando teve essa ideia de, tá, vamos então colocar o pé no chão todo mundo, colocar todo mundo no mesmo local. A gente criou esse programa de embaixadores, que foi super importante, para colocar mensalmente, ensinar o que eram as métricas, colocar uma cultura no coração de todo mundo também. Então, foi um momento que, há 3 anos atrás, que a gente começou a criar a área de experiência do cliente da Subnil, que é uma área hoje que já está bastante robusta, que já tem embaixadores, já tem um VOC bastante robusto, já tem algumas premiações, indicações de premiações. Então, em pouco tempo, a gente conseguiu ter um bom caminho trilhado já. Legal, uma evolução, né? Sim. E aí hoje você tá na BASF, na Subnil, mas você também tem algum trabalho de trazer o seu conhecimento adquirido, né? Tem. Então a gente tem lá, né? Lá no site, né? Inclusive, gente, acessem lá, cxexperts.com.br, busca lá o perfil da Naomi. Tem um formulário lá para se conectar diretamente com você. Lá tem os serviços que você oferece, né? Mentoria, consultoria, algum tipo de trabalho ali. O que você hoje, como profissional, Naomi, entrega de valor hoje para as pessoas que querem se conectar com você? Olha, Alex, eu estou fazendo um trabalho bem legal com algumas pessoas de mentoria. Não é uma mentoria que eu falo, né? Essa mentoria meio padrão, que a pessoa já vem com aquele questionário para saber qual que é o seu perfil. Eu gosto muito da prática mesmo. Então, a pessoa que vai fazer a mentoria comigo vai sentar, a gente vai ver o caso real da pessoa. Eu quero que a pessoa, na cadeira dela, ela se desenvolva, não na minha cadeira com a minha experiência. Eu quero que a minha experiência ajude o que ela possa fazer no dia a dia dela. Então, tem mentorias bem práticas, eu acho que é o importante para uma pessoa que contrata esse tipo de serviço, uma outra. Palestras eu acho bem interessante também. Eu acho que palestras é um bom caminho para você também conseguir dividir um pouco do seu conhecimento. Legal. Ainda mais quando a gente pensa em CX, que tem muita gente falando de CX, mas tem muita gente repetindo o que as outras pessoas falam de CX. Então, eu acho que a gente que trabalha um pouco mais tempo com isso tem que trazer esse olhar, tá? Não vamos só repetir o que as outras pessoas estão falando, vamos trazer também um pouco da nossa vivência, ainda mais quando a gente sabe trabalhar com dados, sabe trazer alguns insights diferentes, para trazer um olhar também que eu acho que precisa de amadurecimento para a nossa profissão, que precisa também. Sim. Então, gente, mentoria nessa área de experiência do cliente, procura a Naomi, se conecte com ela lá no site, tá? Ou também no LinkedIn ali, né? Você também tá sempre ali no LinkedIn, compartilhando muito conteúdo bacana. Queria falar um pouquinho agora, Naomi, a gente estava falando até antes ali, né? De maturidade. Então, você está num setor muito centenário, muito tradicional, né? E são muitas empresas, são milhares, milhões de empresas que estão em setores que são muito tradicionais e que esse mosquitinho do VOC, né? Esse conceito de VOC estruturado, de VOC não, de CX estruturado, né? VOC é uma parte dele, que ainda não está maduro ainda em alguns setores, né? A gente traz até esse setor da indústria, né?
que tem uma dificuldade em se conectar com o cliente final, porque depende Sim. de canais, né? Canais de distribuição, então ele não se conecta diretamente na parte comercial, né? E que precisa de muita pesquisa de customer insights, de inteligência de marketing, de inteligência de mercado. Sim. E a gente vê muito isso forte hoje na indústria. Mas essa área de ouvir o cliente diretamente ainda não é uma área muito bem desenvolvida. Então você está falando de uma empresa centenária que estruturou um programa de VOC agora de uma forma mais recente, né? Então como que você faz uma leitura desse setor, não especificamente o seu, mas indústria como um todo, nessa parte de maturidade? Eu acho que a indústria, ela, nesse sentido, ela ficou para trás em relação às outras. E foi muito pelo que você falou. Eu acho que a gente já sabe que a indústria é sempre a última a se mover. Eu acho que é a característica da indústria, pelo fato que a gente não conversa com o consumidor final, tem outros players na frente que fazem essa conversa no meio do caminho. Então, quando você faz um B2B, normalmente, é mais cômodo você ficar na sua zona de conforto. Por quê? Porque, de repente, você é o único do mercado. Então, aquele cliente precisa comprar o meu produto. Então, mesmo ele não estando satisfeito com a minha entrega, com o meu atendimento, ele tem que comprar aquele produto. Então, acho que por causa disso que a indústria ficou um pouco para trás em alguns momentos, quando a gente pensa em experiência do cliente. Pouco se escuta falando de experiência do cliente B2B. Uhum. A gente escuta muito experiência do cliente B2C, mas o B2B tem que fazer também. A gente tem que fazer uma boa entrega para o nosso cliente. Se a gente prometeu em 2 dias úteis, tem que entregar em 2 dias úteis para o cliente. E assim por diante, as outras fases também de uma jornada. Tem que ter um mapeamento de jornada do cliente B2B também. Então, acho que a indústria acabou ficando para trás por causa disso, porque ainda não tem esse olhar pelo fato de que é B2B, a grande maioria. Enquanto não tiver isso, eu tenho que tratar bem o meu cliente também, porque ele pode ir para o concorrente, não vai se mover. E aí mora o perigo também, porque quantas empresas grandes ficaram para trás com pequenas empresas nascendo? Aí depois, para tentar sanar esse tempo perdido, vai lá na frente e tenta comprar a empresa menor que saiu na frente. Então, acho que isso era só mudança de pensamento, de gestão, não digo de gestão, mas é de pensamento mesmo, de que eu preciso tratar bem o meu cliente. No final do dia, eu dependo dele, não ele depende de mim. Uhum. Acho que é essa sacada que a gente precisa ter na indústria. É o que a gente estava falando um pouco ali, né? Que a indústria, ela depende do canal, né? Sim. Então, ela depende de um distribuidor, de um supermercado, de um revendedor, né? Que compra o seu produto, é o seu cliente direto, mas que ele revende para o seu consumidor final. Sim. Então, você tem o seu cliente e você tem o seu consumidor, que é o cliente do seu canal de distribuição, né? Então, a percepção sobre a sua marca na indústria, ela também depende de como é vendido o seu produto pelo seu distribuidor. Sim. Né? Então, se o seu produto é mal exposto, se ele é posicionado de uma forma inferior ao seu concorrente, tudo isso vai ser percebido pelo consumidor. Né? Com certeza. Se ele não trabalha mais com você e está começando a trabalhar com outras marcas que atendem ele melhor, né? Então, a indústria, ela tem essa característica, né? Dela não estar conectada diretamente com o consumidor. Mas o produto que a pessoa consome é o produto da indústria. É a marca que está estampada ali, é a souvenir, é a marca do produto, né? Sim, é isso. E acho que a indústria, de repente, tem que se conscientizar mais em dar treinamentos. Posso falar pela indústria que eu atuo. Não é só o lojista que tem que saber falar da marca, a Souvenir que tem que dar um treinamento para o lojista também, para o lojista saber falar da marca. Uhum. Então, algumas características e alguns momentos tem que se pegar para si também, não só vou entregar meu produto. Não, eu tenho que dar todo um suporte. Não é só entregar o produto, não só entregar materiais de merchandising. Eu tenho que dar todo um suporte também para que tenha-se um bom atendimento e uma boa experiência na ponta. E a gente vê muito, né? A indústria, ela tem muito investimento em marketing também, Sim. né? Então, e posicionamento de marca. Então, um rejuvenescimento de marca, Sim. a questão de lançamentos de novos produtos, de novas cores, de novas coleções, de como aquele produto fica no seu projeto de arquitetura, né? Falando do seu mercado, né? E aí a marca tem esse poder também de fazer esse posicionamento por meio de
de marketing, de propaganda mesmo, né? De posicionamento. E a partir de um momento que você se posicionou para um mercado, para um nicho, né? Com determinados... Ou é mais custo-benefício, ou é mais qualidade, ou é mais público A e AA, ou mais premium, é uma linha mais premium que tem um valor maior, então tem que ser percebida como um valor maior, né? Então tudo isso influencia nessa estratégia de CX, né? Sim. A gente estava falando mais cedo, né? Você tem uma percepção de marca, mas isso muda de acordo com a persona. Com certeza. E eu acho que não dá hoje mais para falar de marca sem falar de CX, não dá para ter assuntos separados, nem CX sem não falar de marca também. Eu acho que se olhar separado e apartado como caixinhas separadas, uma hora lá na frente dá conflito. A leitura da nossa conversa lá fora, que você estava falando, que às vezes um NPS pode ter impacto por causa de uma propaganda, alguma coisa assim, faz total sentido. E são poucas pessoas que fazem esse tipo de leitura. E até a gente comentou um pouco disso porque o Experience Awards esse ano, né, gente, a premiação que a Solux conduz já está indo para o nosso 4º ano, no setor de indústria, que a gente já teve como novidade o ano passado, esse ano teve a adição da categoria de tintas, né? Então, marcas de produtos da indústria que são percebidas pelo cliente e que têm posicionamentos e percepções diferentes em cada persona, né? E o NPS de percepção, que é a metodologia usada na premiação, né? Vai certificar aquelas marcas que melhor se comunicam com o cliente na percepção do cliente, né? As mais recomendadas, as mais conhecidas, as mais queridas, né? E cada uma tem um posicionamento diferente. Então, é isso que você trouxe, né? Que essa percepção ela vai variar de acordo com... A sua estratégia de atendimento vai variar de acordo com a sua persona também, né? Sim. Então, CX, né? CX, ele é tudo. Ele é o seu canal de distribuição. Então, você está falando de CX com o seu cliente direto, né? Que é o seu distribuidor. Sim. E CX de percepção de marca, por meio do seu posicionamento, né? Exatamente. Que é o seu consumidor final. E ainda no caso de tintas, por exemplo, ainda tem o CX para o influenciador. Que é quem? Que é o pintor, que é o arquiteto. Então, tem mais uma o profissional, né? É o profissional que cria autoridade ali, né? De indicar. No produto, né? Sim. De indicar. Sim. E todo esse trabalho vocês têm que orquestrar ali dentro, porque você montou um programa de CX e vocês têm vários desafios, né? Conectar tudo isso. Tudo isso vocês conseguiram amarrar de um jeito onde eles se conectam? A gente amarrou de um jeito que se conecta. Exatamente para isso, porque uma ação não impacte negativamente na ação de um outro. Uhum. E é o que acontecia quando a gente não estava vendo umas coisas conectadas com a outra, porque às vezes uma ação no pintor poderia influenciar no consumidor e vice-versa. Uhum. Então, quando a gente começou a olhar como um todo 360, eu falei assim, não, tem que olhar junto, calma, para dar alguma liga no meio do caminho. Legal. E Naomi, a gente está falando de maturidade, né? E é um grande desafio, principalmente para grandes empresas, conseguir escalar esses programas. Sim. Né? Característica de indústria também é que não tem muito CRM, acesso direto, né? Então você tem esse desafio. Mas quais você acha que são os maiores desafios da implementação de um programa de CX ou da adoção dessa metodologia, desse framework de CX por essas grandes empresas nesses mercados que precisam evoluir na maturidade? Eu acho ainda que, claro que além de sistemas, tudo isso que eu acho que é importante, é se comprar a ideia de CX. Eu acho que é vir da alta liderança a percepção de que é preciso, sim, ter uma área de CX, que é preciso ter profissionais capacitados, não aquela pessoa que faz CX e outra coisa. CX e mais 10 coisas de funções. Não, tem que ter profissionais capacitados na área que estudaram, que foram preparados para isso, que se dediquem para isso, que são aquelas pessoas que vão transitar em todas as áreas, que não pertencem a nenhuma. Então, acho que o grande desafio ainda é a percepção que, às vezes, a alta liderança tem da importância dessa área. Porque essas áreas já existem nessas indústrias, que é o atendimento, é a ouvidoria, é a melhoria de processos e produtos. Só que o CX, ele estrutura tudo isso, né? Exatamente. Ele é uma caixinha que está olhando essas todas
para fazer um consolidado de todas elas. Eu acho que é isso que faz ter um amadurecimento mais rápido, de repente. Porque se você olha, de repente, CX como atendimento, a força fica ali só em atendimento. CX como ouvidoria, fica ali só em ouvidoria. Mas se você tem um CX que está acima desse guarda-chuva olhando como um todo, você consegue transitar para além dessas dores e encontrar outras também. Então, acho que é isso que... ter essa percepção de que precisa ter um bloquinho acima como área mesmo. Sim, mais dedicada ali, Isso. né? Mais exclusiva para poder fomentar CX dentro dessas áreas já existentes hoje nas indústrias, né? Exatamente. Legal. Papo bacana, hein? Não, foi uma evolução ali que a gente teve da sua jornada como profissional, as suas expertises ali em institutos, pesquisas, metodologias diferentes e desafios, né, esse desafio que você está agora de organizar e de criar ali um ecossistema, né, um programa para unir tudo isso, transformação cultural, que é algo que é muito complexo dentro de empresas com muitos colaboradores, que é o caso da indústria, é muito característico, né? Tem um volume muito grande de colaboradores, né? E você falou um pouco dos desafios. O que mais que a gente não abordou ainda, não? Você acha que é interessante essa área de experiência do cliente? Eu acho que a gente está vivendo um momento tão bom quando a gente pensa em experiência do cliente, né? Tá tão em voga, tá tão sendo falado, tem tanta gente querendo fazer que a gente tem que aproveitar. E eu não falo isso de aproveitar no sentido de cada profissional tentar aproveitar. Eu acho no sentido de a gente melhorar a experiência mesmo. De todas as experiências que a gente puder melhorar, transformar realmente os nossos negócios em melhores experiências para os nossos clientes. Porque no final do dia é o meu cliente, é o seu cliente, que é o cliente do outro também. Então, acho que a gente está num momento que a gente pode, sim, virar a chave do nosso negócio como um todo e se transformar no benchmark. Realmente, eu acho que a gente vai ser... Porque somos exigentes como clientes, então eu acho que a gente está num momento que a gente vai se transformar uma potência de experiência do cliente, todo mundo um dia vai olhar aqui, eu acho, para o Brasil como potenciais, como os melhores profissionais estão aqui, as melhores empresas vão estar aqui. A gente só tem que aproveitar e não se perder. Eu acho que a gente tem que manter o foco, saber o que a gente quer, não se aí reproduzindo por reproduzir as coisas. Acho que a gente tem que ter pé no chão, acho que é preciso. Acho que programas como esse que você tem adotado dão mais suporte para isso. Acho que é importante a gente ter esse lugar de fala para que dá esse suporte. Acho que é preciso. Legal, muito bom. Não, eu acho que foi incrível o papo. A gente aí tá mais de 30 minutos conversando sobre algo que a gente poderia ficar dias aqui conversando, né? Contando cases, histórias assim fantásticas ali de melhoria. Conta pra gente uma história. Tem algum case, alguma melhoria de experiência que vocês fizeram que impactou o cliente lá na ponta? Algum case que você fala assim, esse daqui foi uma coisa que realmente a gente coletou isso, melhorou e viu que isso mudou a experiência do cliente lá na ponta, sabe? Conta um case, uma história pra gente. Deixa eu ver qual que eu posso contar. Não precisa citar nomes de empresas, não. Mas claro. Conta alguma história de algum cliente, por exemplo, na percepção de um cliente, sabe? Sim. Tem um projeto muito legal, não vou citar qual que que a gente acabou abrindo um novo canal de atendimento para que se tornasse muito mais rápido alguns atendimentos técnicos. Então, às vezes, por exemplo, é muito comum você ter atendimento técnico médico, não atendimento, consultas médicas online, né? Sim. Então, se tornou muito comum isso. Mas... nessa categoria nossa, por exemplo, tintas, posso falar que é tintas, não era comum ter um atendimento técnico online. Ah, sim. Então, diante de uma dor que a gente percebeu, que às vezes demorava alguns dias o técnico ir na casa da pessoa, tudo isso a gente, vamos abrir então? Já que existe, já de consultas médicas... Suporte técnico EAD. Exato. A gente marca a reunião online, o cliente abre a câmera e a gente olha a parede do cliente online e faz a visita totalmente virtual. Caramba, que isso muda porque é por causa da agilidade, principalmente, né? O tempo que você teria para poder fazer aquele atendimento de resolutividade, você já antecipa isso de uma forma remota, né? Exato. Que sacada, muito legal mesmo. Você vê, isso é realmente algo
que é até um custo reduzido, né? Deve ter reduzido até custo com visita, né? Reduziu o custo, reduziu a emissão de CO2, que é uma das grandes batalhas da BASF. Então, tem várias coisas por trás, além do ganho do cliente, que é muito mais rápido o atendimento dele. Então, reduziu várias coisas. Atrito, né? Sim. De tempo, redução de Exato. custo, parte de... realmente, legal. Muito legal você ver como é que histórias fantásticas, ideias, né? Que transformam a experiência, Sim, né? com certeza. E a gente escuta, a gente tem que escutar o cliente. Legal, legal. Naomi, obrigado por estar Obrigada aqui a com a você. gente. Obrigado por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento. Gente, a Naomi está no nosso site cxexperts.com.br como uma especialista para oferecer mentoria. Se conecta lá com a Naomi, chama ela lá no LinkedIn, segue ela também, os conteúdos que ela trabalha, a comunicação ali no LinkedIn, que são muito interessantes. Ela tem uma bagagem enorme de experiência com institutos, pesquisas Quali, Quant, um pouco do que a gente falou aqui, né? E acessa lá o perfil dela, cxexperts.com.br. Esse nosso encontro está disponível no canal do YouTube, com áudio e vídeo, e também nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts, para você indicar, compartilhar, mandar esse link desse nosso papo aqui para alguém que você acredita que vá ser enriquecido com esse nosso conteúdo, né? Naomi, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você. Por estar aqui com a gente, bater esse papo aqui conosco, e é isso. Mais algum ponto que você quer abordar? Somente agradecer pela oportunidade. Legal. Gente, então é isso. A gente fica aqui, mais um episódio do CX Experts Podcast. Valeu, muito obrigado, até mais.